Novamente, encontre a derivada direcional da função f pelo vetor u num ponto P. Então, ele vai te dar uma função f aqui, ó, um ponto P e um vetor u. Você vai encontrar a derivada direcional. Ó, esse vetor u, ele tá nessas coordenadas. O que acompanha o i é a primeira coordenada do vetor. Então, menos 1 sobre raiz de 10 é a primeira coordenada. E menos 3 sobre raiz de 10 é a segunda coordenada, que acompanha o j. Temos que fazer a norma desse vetor e ver se a norma dá 1. Se der 1, tudo bem, você vai usar esses números lá na derivada. Se não der 1, você tem que modificar o vetor. Então, vamos lá. A norma do vetor u, que é o módulo, tá? Como se tira o módulo de um vetor? Você pega as coordenadas e eleva elas ao quadrado. E soma elas, ó, menos 3 raiz de 10 ao quadrado. Tá vendo? É a raiz disso daqui. Você já sabe, né? A potência passa para as 2. Ó, menos 1 ao quadrado sobre raiz de 10 ao quadrado. Também, ó, passa o expoente para o menos 3 e também para a raiz de 10 ali embaixo. Né? Isso é potenciação. Daí agora a gente resolve, né? Menos 1 ao quadrado é 1, raiz de 10 ao quadrado corta, fica o 10. Menos 3 ao quadrado é 9 e aqui fica 10, né? Cortou. A soma de frações aqui dentro vai ser 10, né? 10 sobre 10. Isso é raiz de 1, né? Que a resposta é 1. Então, a norma do vetor u é 1. Portanto, como a norma do vetor u resultou em 1, você vai utilizar exatamente esses números lá na derivada direcional. Essa é a coordenada o 1 e o 2, tá? Próximo passo é pegar a função e fazer as derivadas parciais. Então, a função dada, que é a função de xy, é um logaritmo natural de 1 mais x ao quadrado mais y. Tá aqui. Façamos a derivada parcial em relação ao x antes, depois ao y. Não sei se você lembra, quando você tinha ln de u, ln de qualquer variável, ln de u, a derivada ia ser 1 sobre esse u. Então, a derivada desse ln vai ser 1 sobre, ó, ln disso vai ser 1 sobre essa coisa. Então, ln disso, a derivada vai ser 1 sobre esta coisa, tá? Porém, como esta coisa não é apenas uma variável, é uma função, nós temos que pegar e multiplicar pela derivada do que tem dentro. Regra da cadeia. Então, nós vamos ter que pegar isso aqui e derivar. Só que em quem? Em relação ao x. Então, em relação ao x. Essa é uma anotação, tá? Repetindo essa fração. Vez. Ó, a derivada da constante em relação a x é zero. Derivada de constante é zero. Então, aqui dentro, isso aqui deu zero. Ao derivar x ao quadrado em relação a x é variável, então é uma potência, tá vendo? Você vai passar o expoente para frente, vai ficar 2 vezes, copia o x ao quadrado e tira uma unidade do expoente. Temos x na 1 ou apenas x, né? X ao quadrado, como x é a variável, tá vendo? Isso indica que é a variável, ele pediu para ser o x a variável, então você passa o expoente para frente, é a potência, né? E y em relação ao x? A derivada de y em relação a x é zero, porque y é como se fosse 1, é um número qualquer. Então, a derivada de um número em relação a qualquer variável vai ser zero, tá? Então, ali deu zero. O que é que eu escrevo? Mais zero. Logo, ficou assim. 2x mais 0, vezes 1. 2x em cima da fração, né? Estou juntando ali. Aí está a derivada parcial em relação ao x. Vou apagar aqui e vamos ficar só com ela. Temos que fazer em relação a outra variável, né? Se tivesse um z aqui, teria que fazer em relação a ela também, né? Sabe disso. Agora, a derivada dessa função aqui em relação ao y. Bom, ln de uma coisa, a derivada vai ser 1 sobre esta coisa. Então, a derivada de ln desta coisa vai ser 1 sobre esta coisa. Porém, como a coisa não é apenas uma variável, é uma função, você tem que multiplicar aqui pela derivada daquela coisa mais interior, entendeu? E a derivada dela vai ser em relação a quem? Em relação a quem tá mandando ser, o y. Copiando aqui essa fração, tá? Agora, em relação ao y, a derivada de um número em relação a qualquer variável é zero, né? Derivada de constante dá zero. Então, aqui ficou zero, né?
a derivada de x ao quadrado em relação ao y. 16 é uma constante, né? Assim como eu quero escrever 4 ao quadrado, também é uma constante. Esse x ao quadrado em relação ao y é uma constante também, é como se fosse esse 4 ao quadrado, é um número. Então, quando você deriva um número em relação a y, dá zero, né? A derivada de um número é zero. Então, ó, é como se fosse o 4 ao quadrado. É um número, x é um número, a variável é o y. Então, aqui, a derivada dessa coisa dá zero. Foi, né? E a derivada do y em relação a y? Opa, y é variável. Então, quando você derivava lá nas funções, você derivava a funçãozinha x. Como que você derivava? Se x era variável, então você pegava o expoente que era 1 e passava para frente, multiplicando, copiava isso aqui e tirava uma unidade do expoente. Ficava 1 vezes x elevado a zero. Qualquer coisa elevado a zero dava 1 e a resposta dava 1, né? Então, a derivar a variável x, a resposta da derivada dava 1. Ou, a derivar a variável v, a resposta da derivada dava 1, porque é a variável quando derivada dá 1. Então, a variável é y. A derivada da variável y em relação a y vai ser 1. Por quê? Porque eu passei o expoentezinho para frente, ficou y elevado a zero, e daí dá 1, tá? Espero que tenha ido. Só para te relembrar, né? Isso tu já sabe. Então, agora a gente só resolve aqui, ó. 1 mais x quadrado mais y. Aqui deu 1, né? 1 vezes 1 vai sumir. Portanto, aqui estão as derivadas parciais dessa função dada. Então, aqui, ó. Essa é a pelo y e essa é a derivada parcial do x em relação a x. Tem as derivadas parciais, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar, para ficar mais fácil, né? Para não botar na fórmula. Você aplica no ponto dado. O que era o ponto? Ponto 0, 0. Então, no ponto dado é esse aqui. Ó, o x é 0 e o y é 0. Então, o x aqui, quem que vai ser? Vai ser 0, né? Concorda? Eu tô botando no lugar da variável x, na variável y, esses números. Então, no lugar de x é 0, ó. 1 mais x eu tô trocando por 0. É uma função, tá? E o y eu estou trocando por 0 também. 2 vezes 0 dá 0. 1 mais 0 dá 1. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Logo, f de x aplicada no 0, 0, a resposta deu 0. Agora, a função parcial aqui, a derivada parcial aplicada no ponto 0, 0 também. Como que vai ficar? Ó, no lugar do x estou botando 0. 1 mais 0 ao quadrado. No lugar do y estou botando 0. 1 sobre 1. E a resposta, então, ficou 1. Logo, o que você vai usar são essas duas informações, né? E as coordenadas do vetor u, que vão ser exatamente essas, vão ser essas duas aqui, porque a norma dele deu 1, né? Vamos lá. Lembra dessa forma? Derivada direcional de uma função xy vai ser sempre a derivada parcial de x vezes a primeira coordenada do vetor u, né? Do vetor dado ali, mais a derivada parcial em relação a outra variável, que é o y, vezes a segunda coordenada do vetor u. Né? Aqui, na verdade, você está aplicando a função no ponto 0, 0. Então, ali que é a derivada no 0, 0, que você já calculou isso aqui, ó. A gente fez ali em cima. E a coordenada u, é 1, é essa primeira aqui. Raiz de 10. Mais essa derivada aqui, ele queria que tu aplicasse no 0, 0. Tu já fez antes, né? O 2, menos 3 sobre raiz de 10. Du f de 0, 0 vai ser o quê? Isso aqui você calculou a recém, deu 0. É a derivada parcial em relação a x aplicada no 0, 0. Vezes menos 1 sobre raiz de 10, tá ali. Essa derivada aqui, a derivada parcial em relação a y no ponto 0, 0 deu 1. Acabamos de calcular. 3 sobre raiz de 10. 0 vezes qualquer coisa dá 0, isso aqui some, né? Concorda? E daí agora, nós ficamos apenas com essa parte, ó. Mais 1 vezes menos 3, multiplicação de frações, dá menos 3, né?
1 vezes 10, raiz de 10 dá raiz de 10. Essa aqui é a resposta que está no livro. Está aí a derivada direcional da função f pelo vetor u no ponto 00, né? Acho que ela indica, eu esqueci qual que é a definição, tá? Se não me engano, é a inclinação do plano, Ai, eu esqueci já, né? Esqueci. Olha só esse aqui, olha que é a derivada direcional com essa função. Então, ó, o vetor u, olha o que o vetor u é agora, ó. Ele é daquela maneira ali, ó. O vetor u vai ser 1/3, que é a primeira coordenada. 2/3 é quem acompanha o j. Menos 2/3 é quem acompanha o k. Então, é a terceira coordenada. Aí está o vetor u. Será que nós vamos usar essas coordenadas lá na derivada direcional? Não sei, tem que ver se a norma do vetor u é 1. Fazendo a norma do vetor u, que é o módulo, né? Módulo é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado somadas. Primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado mais terceira coordenada ao quadrado. Ok? 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado dá 9, né? Eu tô passando o expoente para as duas partes da fração. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Positivo, tá? Porque eu tô elevando esse ao quadrado. E também a outra parte da fração ao quadrado dá 9. Frações iguais aqui, você soma as partes de cima, isso que dá 8, 9. 9 sobre 9, raiz de 1 é 1. Então, a norma do vetor u é 1. Logo, é um vetor unitário que a gente está chamando. Vetor unitário, então, essas coordenadas são exatamente o 1, o 2, o 3 que você vai usar lá na derivada direcional. Bom, a função é x, y, essa é a função. A derivada parcial em relação a x vai ser o quê? X é a variável, então y e z são números. É como se eu estivesse escrevendo a função assim, ó, 4x na 5 vezes. Y ao quadrado é como se fosse, por exemplo, 2 ao quadrado. E z ao cubo é como se eu escrevesse um 7 ao cubo. Ó, são números, tá vendo? Então, esses aqui você não vai derivar a potência, você vai derivar apenas quem é a variável, que ele está dizendo que é o x. Eles vão ficar normais, ok? É como se o 4, quando você deriva 4x, o que acontece com o 4? Nada, porque é uma constante que está multiplicando. E o que aconteceria com o 16x? Nada, o 16 vai ficar ali e você vai derivar a potência. Com o 2 ao quadrado vezes x? Nada, isso aqui é uma constante. Então, o y ao quadrado é como se fosse isso aqui. Tá? É um número, porque eu estou derivando em relação ao x. Okay? Então, o x, a potência, você vai passar o expoente para frente multiplicando, vai ficar 4 vezes 5, 20. E tira uma unidade do expoente, 4, né? Esses aqui são constantes, como o 4, como o 20 ali, como o 4, tá? Então, eles vão ficar paradinhos ali, porque são constantes multiplicando. Em relação ao y agora, quem é a variável agora é o y. Quem é a variável agora é o y, tá? Então, aqui a variável é o y. Quem você vai derivar a potência aqui é ele. O x elevado na 5 é como um número. É como se eu estivesse escrevendo 4 elevado na 5. É uma constante. E quando você deriva a constante, ela fica quietinha ali, ó. Que nem o 4. Ele vai ficar quietinho ali. Então, 4 vezes x na 5 vai ficar paradinho, porque eu tô em relação ao y. Y ao quadrado. Passa o expoente para frente multiplicando, ó. 2 vezes 4 dá 8. X no 5 mantém porque é uma constante. Y tirou uma unidade do expoente. Tu entendeu, né? Ó, eu tô pegando o y, passando 2 para frente multiplicando e tirando uma unidade do expoente. Daí esse 2 que fica aqui, ele vai multiplicar com 4, né? Eu só tô juntando, tá? Daí, vou fazer pra ti, porque senão acho que vai ficar confuso, ó. 4 vezes x na 5 é constante, porque eu estou derivando em relação ao y. Y na 2 é a variável, então passo o 2 para frente multiplicando e tira uma unidade do expoente. Z é constante, porque a variável aqui que eu estou fazendo a parcial em y, então z ao cubo é uma constante, é um número. Ok? Desculpa, ficou um pouco confuso agora. Ó, daí eu vou juntar 2 vezes 4, 8, né? Y na 1, z ao cubo, ok? E agora em relação ao z, a variável é z, então x e y são números, tá? São números, são... Olha lá,
Quem é a variável agora é o z. Então, z é a potência. Você vai passar o 3 para frente multiplicando e tirar uma unidade do expoente. E o resto é tudo número. É como se eu estivesse escrevendo 2 ao cubo. 2 na 5, entendeu? 4 é constante quando deriva, né? Quando deriva em relação a z, quando eu tô derivando. Então, as constantes permanecem, não vai mudar nada com as constantes, né? Sabe disso, né? Constante não muda nada quando deriva. Então, y ao quadrado permanece ali. E quem é a potência agora é o z, ó. Z é a variável. Então, 3 passa para frente multiplicando. Copia isso ali e tira uma unidade do expoente. Reorganizando ali. Ficou 4 vezes 3 dá 12. 3, 4, 12, é. Y ao quadrado vezes z na 2. Tá aí a derivada em relação a z. Ok? O que nós precisamos lá na derivada direcional vai ser a aplicação das parciais no ponto dado. Então, o ponto é esse ali, ó. 2, menos 1 e 1. Então, ó, no x eu tô botando 2, no y eu quero que bote 1, menos 1, e no z 1. Tá? Então, olha lá, no lugar do x eu estou colocando 2. No lugar do y, ele quer que eu aplique o menos 1. No lugar do z, essa função tá me pedindo para aplicar 1. Né? 20 vezes 16, vezes, ó, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui dá 1 positivo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. O expoente diz quantas vezes multiplica a base por ela mesma. Então, isso dá 1. Tá? 20 vezes 16. Vou fazer aqui. 6 vezes 0, 2 vezes 6, 12. 1 vezes 0, 2 vezes 1, 2. 0, 2, 3. 320. Então, quando aparecer isso aqui lá na derivada, você vai botar 320, tá? Agora, a derivada parcial em y aplicada no ponto dado. Ponto P ali, ó. 2 menos 1 e 1. Então, no x eu estou botando 2. X eu estou colocando 2. No y, a funçãozinha está pedindo para eu aplicar menos 1. E no z, a função está pedindo para aplicar 1. 8 vezes 2 elevado a 5 é 32, eu acho, né? 32, né? 2 elevado a 5 é 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Aqui continua menos 1 e aqui é 1. 32 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24, 25. 256 vezes menos 1. Uma coisa multiplicada por menos 1 fica negativa, né? Aí, ó. Então, essa derivada aqui, parcial em relação a y, aplicada nesse ponto, dava menos 256. Aplicando agora o ponto na derivada parcial de z, que era 2 menos 1 e 1 é o ponto P. 12 vezes o x nós estamos substituindo por 2, o y nós estamos substituindo por menos 1 e o z nós estamos substituindo por 1. Opa! 12 vezes 32, né? Isso aqui dá 32. Isso aqui dá um positivo. 12 vezes 32. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 6, 7, 8. 3, 8, 4. Vezes 1 vezes 1, 3, 8, 4. Né? Então, a derivada aqui em relação a x aplicada nesse ponto é 3, 8, 4. Resto some. Não precisamos, só precisamos dessas coisas aqui, ó. F de x, f de y, todas aplicadas no ponto. Para a fórmula, derivada direcional da função xy, essa é a fórmula, tá? Só que daí agora você tem que adicionar uma coordenada aqui. Então, vai ficar assim, ó. É a parcial dessa função vezes a primeira coordenada, o 1. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Mais agora a parcial em relação a outra variável, que é o y, vezes a segunda coordenada do vetor u. Mais agora a outra parcial, que é a parcial z, né? x, y, z, vezes a terceira coordenada do vetor. Isso aqui tem que decorar, né? Não sei se ela vai deixar usar na prova. Aqui aplicando o ponto, né? Ó, 2 menos 1 e 1. Essa aqui tu já tem, ó, aplicada no ponto f de x, 2 menos 1 e 1 é o que tu acabou de calcular, tá aqui, ó, 320, tu vai substituir aqui, ó, 320.
A coordenada, o 1 é a primeira coordenada do vetor lá, 1, 3. 2 menos 1 e 1, vezes a segunda coordenada, que é 2/3. Z no ponto P, que era 2 menos 1 e 1. Ensinando passo a passo. Terceira coordenada do vetor U. Dado, então tá lá. Então, a derivada parcial da função f em x, né, nesse ponto. Então, tá lá, ó, 320. Derivada parcial de y aplicada nesse ponto. Menos 256. 56, né? E essa daqui, você calculou, deu 384. Vezes menos 2/3. Agora, vamos calcular os números aqui, né? 320 dividido por 3. Faço aqui, 320 dividido por 3. Peraí, acho que... Peraí. A vírgula, Rafa, eu vou deixar em fração. 320 dividido por 3. Aqui, só multiplicar. Acho que eu faço na mão. 2, 5, 6 vezes 2, né? Multiplica em cima. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 5, 10, 11. 2 vezes 2, 4, 5. 512. Embaixo fica 3, né? Concorda, né? E aqui em cima, ó, mais com menos a multiplicação dá menos. E fica 3, 8, 4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 3, 6, 7. 768. Sobre 3. Estou fazendo essas multiplicações, tá? E agora são todos os denominadores iguais. 2 menos 1 vai ficar... Vixe, Maria, peraí. Sinais iguais aqui eu vou somar. 512 mais 768. 8, 9, 10. 6, 7, 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1280. Só deixa eu confirmar. Certinho, 1280. Então, eu fiquei com 320 sobre 3. Essas duas frações eu juntei, né? Sinais iguais soma. Então, ficou 1280 sobre 3. E agora, sinais diferentes diminui. Eu fiz passo a passo, tá? 1280 menos 320. Então, fica 6, 12, 0. Dá 8, né? 8, 9, 10, 11, 12. Dá 9. Dava 9 aqui. Então, dá 9. 960. E o sinal do número maior ficou negativo, né? Se eu não conferi, eu não sei se tá certo, tá? Tá, provavelmente deve estar. Se eu fiz certo. Ah, não, ó. Tá 320 a resposta. Dá certinho essa divisão ali. É que eu não sou muito boa de cabeça, tá? Então, menos com mais na divisão dá menos, né? E essa divisão dava 320. Tá aí, a derivada direcional da função f no ponto 2 menos 1 no vetor u. Meu Deus, deixa eu ver. Deixa eu ver se tá certinho, né? Conferir. Certinho, tá ali, ó.